Agora, me conta uma coisa. Quando você atrasa a bola para o Zé Carlos e vê que ela passa por ele, o que que passa na cabeça do jogador? Cara, eu corri até o gol para tentar tirar a bola de dentro do gol, né? Mas não deu tempo. Eu acabei entrando com bola e tudo também para dentro da rede, para dentro do gol, e baixo a cabeça, né? Ou seja, aquela frustração, tipo, que besteira que eu fiz, né? Caramba, não é possível que eu fiz isso. E o Zico te deu uns conselhos depois disso, né? O Zico, depois disso, falou: Gonça, pô, não se atrasa na bola na direção do goleiro. Ele até usou, assim, uma coisa bizarra, né, para dar um exemplo. Falou: pô, tu atrasa pro goleiro. Se o goleiro escorrega, cai, tem um infarto, sei lá. Cara, nunca mais, depois que ele me falou isso no vestiário, ele me deu uma dura, né, entre aspas, mas foi um conselho que eu peguei para mim. Nunca mais na minha carreira eu trazer uma bola na direção do gol. Sempre botei pro lado, porque eu falei, ó, é melhor se o goleiro não chegar na bola ou eu atrasar errado, a gente tem a chance ainda de montar a equipe toda defensivamente para aliviar o escanteio, né? Porque aí, no mínimo, você cede um escanteio para o adversário. Se tomar o gol no escanteio, lógico que a culpa vai ser tua, totalmente, mas pelo menos você tem mais chance de evitar o gol, né? Na direção do gol, aconteceu isso. E a gente vê, já vi vários outros gols assim, né? Sim, atrasar na direção do gol, o goleiro tentar dominar, que agora não pode pegar com a mão, né? O goleiro tenta dominar com o pé, falha e a bola acaba entrando para dentro do gol. Então, assim, a culpa é do goleiro, que não conseguiu dominar a bola, mas a culpa também é de quem atrasou a bola na direção do gol, né? Então, aí você chega no Botafogo, em 90, levado pelo Emil. 89. Final de 89, mas o Botafogo já é campeão. O Botafogo foi campeão. Isso. O Botafogo foi campeão depois de 21 anos. Isso. E aí terminou o campeonato estadual, você lembra que tinha um termo que a imprensa especulava muito, qual vai ser a barca que vai sair? Vai sair a barca do Flamengo, vai sair a barca de São Januário, do Botafogo. Então a barca significava aqueles jogadores que tinham jogado estadual e que não seriam aproveitados para a sequência do Campeonato Brasileiro. E eu, terminou o estadual, eu falei, pô, depois desse gol contra, eu vou estar nessa barca aí, né? Tava pensando já, pô, ano passado eu fui emprestado para Santa Cruz, esse ano para que clube será que o Flamengo vai querer me emprestar, não vai me aproveitar no Brasileiro? E aí eu treinei pela manhã no Flamengo, normal, depois do treino, o supervisor falou, o presidente quer falar com você lá na sala, era o Jorge Elal. E aí, no caminho ali para a sala do presidente, eu falei, bom, com certeza ele vai falar que tem um clube para me emprestar e tal, caramba. Vou ter que trancar a faculdade, que na época eu fazia faculdade, eu tinha trancado um ano antes, um período, quando eu fui para Santa Cruz. Estava quase terminando já a faculdade de Educação Física, eu falei, pô, vou ter que trancar minha faculdade de novo. E aí eu entro na sala e, para minha surpresa, o Jorge Elal falou, olha, o presidente do Botafogo acabou de me ligar, o Emil Pinheiro, e ele quer te contratar. Você gostaria de jogar no Botafogo? Eu falei, pô, claro que eu gostaria, né? Vou permanecer no Rio com a minha família, vou continuar fazendo minha faculdade e vou jogar num grande clube. Mas sem ligar aquela coisa de, pô, por que ele está me contratando? Será que foi porque eu ajudei com o gol contra o time a sair do jejum de 21 anos? E pior que até hoje eu não sei, cara, porque eu não perguntei a ele. Eu gostaria muito de ter perguntado ao nosso saudoso Emil Pinheiro por que ele me contratou, porque não era comum isso na época. Um clube grande do Rio contratar um jogador de outro clube grande do Rio. Era muito difícil, né? E você nem era titular. E eu nem era titular, pois é, cara. E aí, quando se confirmou a negociação que saiu na imprensa, o torcedor botafoguense me recebeu super bem, porque muitos já falaram, pô, ele ajudou a gente. Pois é. Ele ajudou a gente com aquele gol contra, seja bem-vindo e tal. E na sequência eu fui bicampeão estadual, né? Então, aí na final, 1-0 sobre o Vasco, que também se achava campeão, e o time era Ricardo Cruz, Paulo Roberto, Gotardo Gonçalves e Renato Martins. Carlos Alberto Santos, Luizinho e Djair. Era um timaço, né? Donizete, Valdeiro, The Flash e Carlos Alberto Dias. Timaço. E não deu nem tempo de curtir a comemoração dessa conquista, porque
2 dias depois da conquista, o Emil Pinheiro chamou eu e Donizete e falou, tem uma... Não, minto. 2 dias depois. Porque o que aconteceu naquele campeonato? Antes de terminar o campeonato, veio uma paralisação para a Copa do Mundo de 90. Uhum. Né? Inclusive, o time titular do Botafogo durante o estadual, eu estava numa fase muito boa e o Renato se machucou, o lateral esquerdo. E aí o saudoso Valdir Espinosa falou, eu tenho que botar o Gonçalo para jogar. Ele está arrebentando os treinos. Só que eu não podia disputar a posição com o Mauro Galvão e o Wilson Gotardo, que tinham sido a zaga campeã. E aí ele falou, vou jogar com 3 zagueiros. Vou botar você pela esquerda. Você não tem cacuete, não tem muita ofensividade, porque você é zagueiro. Mas pelo menos eu vou ficar ali, vou liberar mais. O Valdeir pelo lado esquerdo, o Carlos Alberto Dias, naquele time. E aí eu comecei a jogar, joguei praticamente o estadual todo como lateral esquerdo, um falso lateral esquerdo. E aí veio a parada para a Copa do Mundo, Mauro Galvão vai para a Copa do Mundo e é vendido para a Itália. E nem volta mais para o Botafogo. A negociação foi durante a Copa. E aí reiniciou o campeonato depois da Copa. Sem o Mauro Galvão, eu passei a jogar de zagueiro junto com o Wilson Gotardo. E a final, a zaga foi eu e o Wilson Gotardo, que nós ganhamos de 1-0 e fomos campeões cariocas. Só que durante a paralisação para a Copa do Mundo, o Botafogo excursionou, porque o Botafogo excursionava muito. A gente foi para o México jogar a Taça Ouro. Cidade... um torneio lá em Veracruz, contra o Real Madrid, contra o Pumas. E eu e o Donizete Pantera, nós fomos muito bem nesse torneio. E quando a gente voltou para o Botafogo, passou a Copa do Mundo, nós fomos campeões estaduais, veio a proposta do clube mexicano para levar eu e o Donizete para o México. E o Emil Pinheiro aceitou de imediato a oferta. Então, assim, a gente não curtiu muito para jogar depois o brasileiro, porque a gente foi vendido na sequência. E isso me deixou, rapaz. Eu fiquei 5 anos no México, Bocage, ouvindo o grito da torcida do Botafogo no Maracanã, com aquela coisa de, sabe, toda vez que eu vinha de férias, eu encontrava os botafoguenses, o nego me reconhecia. E aí lá no México, graças a Deus, deu tudo certo. Eu fui campeão mexicano pela primeira vez com o meu clube, fui eleito melhor zagueiro e tal. Aí em 95 eu falei, quer saber? Você foi bicampeão no México, né? 93, 94. Não, a temporada era 93, 94. Foi um título só. Sim. Então temos que corrigir na internet título, isso. Foi o primeiro título da história daquele clube, a Universidade Autônoma de Guadalajara, o Clube Tecos, o apelido, né? E era um clube assim, tipo, como se fosse o Bragantino hoje, ser campeão brasileiro, entendeu? Com poucos anos de primeira divisão. Agora, e o time foi campeão. Nesse jogo do Botafogo e Vasco, vocês nem festejaram, né? Porque não teve volta. Quem deu a volta olímpica foi o Vasco com a caravela. Não, a gente deu lá uma volta olímpica com um troféu lá que entregaram. Que apareceu lá, né? Que apareceu lá, a gente deu uma volta olímpica, aí depois o Vasco deu uma volta olímpica com a caravela, uma coisa do futebol da era Eurico Miranda, né? Pois é. Vocês ali foram orientados. A orientação para vocês qual foi? Sair de campo. Depois que a gente deu a volta olímpica, já era, o Emil Pinheiro foi lá e falou, não, vamos embora, nós já somos campeões, deixa o Vasco aí. Aí o Vasco deu lá, né? Nós nem vimos o Vasco dando a gente foi ver no dia seguinte na televisão e tal. E aí do México você volta para o Botafogo? Então, a minha volta para o Botafogo, depois que eu fui campeão mexicano, eu fui de férias para o Rio e foi a Copa do Mundo de 94, né? Então o Brasil foi campeão e eu torci muito, me emocionei muito com aquela conquista. Foi a primeira conquista que eu vi, né, do Brasil ganhando uma Copa do Mundo. E nessa conquista, tinha o Romário, que tinha jogado comigo no Olaria. Tinha o Jorginho, que tinha jogado comigo no Flamengo. Bebeto tinha jogado comigo no Flamengo. Aldair tinha jogado comigo no Flamengo. Zinho tinha jogado comigo no Flamengo. Então eu falei, caramba,
Os caras que jogaram comigo sendo campeões do mundo, que alegria e tal. Aí eu voltei pro México, falei com a minha esposa, quer saber? Eu quero buscar o meu espaço no Brasil. No Brasil ninguém me conhece. Aqui no futebol mexicano, todo mundo me conhece. Fui campeão, ganhei prêmio, melhor zagueiro todo ano. Eu tava, os 2 últimos anos eu tinha ganho prêmio como melhor zagueiro. E aí me liga um amigo meu, Luiz Mairovich, que é meu compadre. Eu estava no México, fazendo a pré-temporada para iniciar a próxima temporada. Ele me liga de dentro do Hotel Flórida falando: pô, Gonça, eu tô aqui, o time todo do Botafogo, vim almoçar no Flórida, tá todo mundo aqui, o time do Botafogo. Aí eu falei para ele: pô, Luizinho, quem é o técnico do Botafogo? Ele falou: não sei, o presidente novo é um tal de Carlos Augusto Montenegro, ele tá até aqui. Eu falei: pô, leva o telefone para ele, deixa eu falar com ele. Aí ele me bota para falar com o Carlos Augusto Montenegro. Aí o presidente: pô, aqui é o Gonçalves, lembra de mim? De 90. Ele: lembro, claro que eu lembro. Pô, lembro também daquele gol contra que você fez, que ajudou a gente. Eu falei: pois é, presidente, mas é o seguinte, estou no México há 5 anos, como é que tu tá aí? Eu falei: pô, tô bem, fui campeão ano passado, mas eu quero voltar ao Botafogo. Ele falou: pô, Botafogo, cara, não sei nem, a gente não tem dinheiro para te contratar e tal. Eu falei: não, se você falar que quer contratar, quem é o técnico? Ele falou: o técnico vai ser um técnico novo, Paulo Autuori, a gente está trazendo de Portugal. Eu falei: se você falar que pode me contratar, eu vou aqui e peço para o clube me liberar. Eu não fico mais aqui. Aí ele falou: bom, deixa eu falar com o meu vice-presidente, Antônio Rodrigues, e eu vou ver com ele. Aí qualquer coisa a gente liga. Aí eu dei o meu telefone de contato no México. Durante a semana me liga um empresário junto com o Antônio Rodrigues. Ô Gonçalves, tal, não sei o quê, eu acho que a gente pode te trazer sim, você deixou uma boa imagem, acho que nós estamos precisando de um zagueiro, eu vi aí que tu foi campeão e tal. Eu falei: quanto é que você ganha aí? Eu falei: eu ganho tanto. Aqui a gente só pode pagar a metade disso. Eu falei: não tem problema, eu volto, eu ganho a metade, mas eu quero voltar ao Botafogo. E aí ele falou: então beleza, tá, vou mandar aí uma proposta, você vê com o teu clube. Aí acertamos a minha volta. Eu abri mão do meu salário lá no México para voltar a pagar menos no Botafogo, mas eu queria. Eu tinha dentro de mim que alguma coisa importante eu ainda ia conquistar no futebol brasileiro. Eu queria voltar motivado pela conquista do Mundial, de ter visto meus amigos jogando em alto nível. Cara, aí Deus tinha ali um caminho preparado para mim, na realidade, né? Porque às vezes Deus já sabe de todas as coisas. E eu voltei com aquele objetivo de ser campeão novamente, de ter meu nome gritado pela torcida do Botafogo, como eu tinha escutado, né? Uma única só vez, depois do título contra o Vasco, né? No Maracanã, que a torcida gritou o nome dos jogadores. E aí eu acabei indicando o Donizete Pantera, falei que era meu compadre. Já na época eu tinha batizado minha filha, que tinha nascido no México, e eu tinha batizado o filho dele, que também tinha nascido lá no México, a gente era muito colado. Donizete, depois que viu que eu assinei com o Botafogo, me ligou e falou: eu não vou ficar aqui não, compadre. Tem que me levar. Sem você eu não fico. Aí eu fui no Montenegro do Antônio Rodrigues e falei: olha essa mensagem que o meu compadre me mandou. Aí estava escrito isso: sem você aqui no México eu não fico, me leva para ir, por favor. Aí eles falaram: não, vamos trazer então, vamos tentar trazer o Donizete. E trouxe o Donizete, o Donizete encaixou com o Túlio ali naquele time de 95, eu com o Gotardo novamente, que a gente já tinha jogado junto em 90, né? E a gente formou aquele grande time que foi campeão brasileiro e que me permitiu, após aquela conquista, no ano seguinte ir para a seleção, né? Apesar das desavenças, né, do Gotardo com o Túlio. Sim, era normal, porque a gente jogava com 3 meses de salário atrasado. E o Túlio era o artilheiro do time. A gente chamava: pô, Túlio, vem cá, cara, a gente precisa ir lá cobrar o Montenegro. Pô, o Túlio, liso, sempre se esquivava, hein? Aí só entrava sempre eu e o Gotardo para bater de frente com a diretoria, entendeu? E o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel também sempre vinha. E o Túlio nunca aparecia. Até que um dia o Gotardo, se aborreceu, né?
E aí teve essa discussão justamente por isso, porque o Túlio era tranquilo, sempre foi até hoje, nunca gostou de confusão, de falar nada e tal, mas o grupo achava que ele era a maior referência do grupo. Sim. E o Montenegro tratava ele muito bem, né? Estava sempre com ele e tal. Mas foi só por isso. Mas acabou que deu tudo certo, né, Bocage? A gente superou toda aquela dificuldade, 3 meses de salário atrasado, aquele vestiário que tu conhecia que era horroroso lá do Caio Martins. Não tinha centro de treinamento, não tinha campo para treinar, enfim. E o time conseguiu se unir e vencer outros grandes clubes do futebol brasileiro que na época já tinham grandes estruturas, né, para trabalhar, como Corinthians, Palmeiras.